Olá, galera da adrenalina. Vocês já tiveram que interpretar crianças antes? Negócio de uma mesa, né. Pois é, gente, eu já interpretei crianças e foi muito legal a experiência. Eu gostei muito dessa experiência. Por quê? Primeiramente, porque a criança, ela já é muito expansiva naturalmente e ela fala as coisas com uma sinceridade, com uma emoção, com, sabe, um jeito maravilhoso e cativante de falar. Uma esposa perfeita é que faz tudo. E é muito legal interpretar crianças. As 2 experiências que eu tive interpretando crianças foi, assim, um caos, ao mesmo tempo que foi muito legal. Legal, bem louco. Então, assim, eu gostei muito de interpretar quando a rainha Máxima veio para o Brasil e fez uma apresentação sobre gestão financeira para as crianças da 302 Norte, que é uma escolinha pública que tem aqui em Brasília. E tinham várias crianças querendo conversar com ela, fazer perguntas, e aí foi aberta ali a sessão de perguntas, e as crianças vinham, falavam bem pertinho do microfone, bem pertinho dela, saíam dos seus lugares e iam pegar o microfone e fazer a pergunta, assim, tipo, do lado dela. E essa desinibição que as crianças têm, ainda mais que elas não têm, assim, aquela coisa de, tipo, autoridade, de ter que ficar distante, de ter uma formalidade com alguém que, enfim, é de um alto escalão, alto coisas assim. Essa informalidade é algo que realmente é muito interessante, assim, porque a gente fica meio que sem saber o que fazer, a gente deixa a criança ser ela mesma, mas a gente fica assim: "Ai meu Deus, não pode ficar muito perto". Mas foi muito legal, porque as crianças entravam, faziam as suas perguntas de uma forma super diferente do que um adulto responderia, sabe. Algumas perguntas que ela fazia para as crianças e as crianças respondiam eram sempre engraçadas, as formas que elas respondiam e as perguntas que elas faziam para a Máxima também era interessante, assim, a forma que elas abordavam. E ela fez perguntas difíceis, assim, se elas sabiam que era crédito, por exemplo, se os pais delas tinham cartão de crédito, sendo que as crianças tinham 8 anos de idade, 9, talvez elas já tinham escutado isso dos pais, mas é um pouco mais difícil, né, de ter esse tipo de conversa com crianças dessa idade, por mais que tenham vários pais maravilhosos que ensinam, que tenha educação financeira em casa, desde bem novo, né. Eu, por exemplo, tenho uma experiência muito legal, porque os meus pais sempre me ensinaram a poupar e a ter cofrinhos diferentes para cada tipo de coisa, para aprender a poupar, sabe. Uma eu tinha um piu-piu com um martelinho para trás, com um machadinho para trás, e nessa poupança que eu tinha, era para eu poder colocar coisas, tipo, que eu iria gastar, tipo lazer. No meu outro cofrinho eu tenho esses cofrinhos aqui, gente, oh meu Deus, eu vou pegar um deles só para mostrar para vocês cada um deles. Ai, acho que eu só vou ter um aqui para mostrar, porque o resto tá no armário. Mas ó, até hoje eu tenho algumas moedas aqui. Esse outro aqui era o cofrinho da viagem. Olha que bonitinho, gente. Nesse cofrinho da viagem, eu acho que até hoje ainda tem aqui as moedas, ó. São moedas, em euro, em dólar, dólar canadense, moedas de colecionador também, umas moedas maiores, assim, que não se usa mais, mas eu fiz o tour, por exemplo, aqui no, Banco Central. Tem até uma ficha de telefone antiga, sabe aquelas fichas que de orelhão? Tipo, eu tenho uma aqui. Então, assim, eu tenho esses 2 aqui, eu acho que tá aqui, esse do cadê o do Banco Central? Aqui, ó, do Banco Central. Eles me levaram no museu do Banco Central, não sei nem se dá pra ver direito. Oh, meu Deus. É difícil de ver, mas enfim. Ó, aqui atrás tem o Banco Central, tá vendo? Ó, tem tipo uma marca d'água aqui. Pois é. Hã, então cada um dos cofrinhos era para uma coisa e o último cofrinho
era para poupar no futuro. Então, assim, tinha uma de moedas internacionais, outras para lazer e outra para poupar. E eu lembro que esse que eu usava para gastar, muitas vezes eu usava não para mim, mas para dar de presente, por exemplo, para o Dia das Mães. Eu pegava o que tinha no cofrinho e dava um presente para minha mãe, outro para meu pai, enfim, tipo, era legal eu saber que eu tinha o meu dinheiro. E isso é muito legal também, na cultura americana é bem forte também isso, dos filhos, por exemplo, lavarem a louça e ganharem um dinheiro por isso, que são os famosos chores, né, que são as tarefas domésticas, as tarefas de casa. Então você ensina para os seus filhos de uma forma lúdica. Então eu tive isso na minha casa, mas isso é raro de acontecer, eu não vejo isso em muitos lugares com outras famílias, com outros amigos meus. Então é isso, então ela fazia esse tipo de pergunta, as crianças respondiam de uma forma muito engraçada, às vezes elas não sabiam qual era a resposta e inventavam uma coisa muito criativa, assim, que você ficava: "Gente, que incrível". Então é muito legal conversar com crianças, fazer a interpretação de crianças é ainda mais legal, porque você tem que entender a cabecinha delas para conseguir passar a mensagem. E aí, sabe, isso te ajuda a ter até um pouco mais de criatividade para conseguir passar essa ideia no outro idioma. Conseguir pensar em piadinhas, em coisas equivalentes que façam sentido no outro idioma e que façam o palestrante rir do que a criança está falando, da forma que ela está falando. Então, eu tentei, em ambas as vezes, tanto nessa visita da Rainha Máxima, com essas crianças dessa escola classe, assim como em um outro contexto de uma criança que também fez uma pergunta para um palestrante e essa criança, cara, é impressionante esse menino. Ele, se eu não me engano, ele já não era tão criança assim, ele tinha 12 anos, então já era meio que um pré-adolescente, mas ele participou de um evento de Toastmasters, num evento de oratória do clube de oratória que eu participo, e ele fez uma pergunta super, sabe, sagaz, e eu estava interpretando para uma japonesa que morava aqui no Brasil e que não ela participava das reuniões em português, mas ela às vezes não entendia 100% do que estava sendo passado e ela me pedia para fazer consecutiva para ela de alguns momentos. E no momento da pergunta desse menino de 12 anos, ela pediu para eu interpretar, e aí eu lembro que eu fiquei na maior saia justa para passar para ela a mensagem, porque foi uma pergunta que eu nunca tinha pensado antes, uma ideia, assim, incrível, eu não me lembro aqui agora qual que foi, mas eu me lembro que foi uma coisa que me fez ficar assim: "Nossa, que menina inteligente e como que eu vou passar essa mensagem para ela?", sabe. E isso que é legal, eu acho que a gente precisa ter contato com as crianças pra gente conseguir também relembrar, redescobrir aquela inocência, aquela criatividade que existe em todos nós. Todos nós somos criativos, todos nós temos uma criança interior que precisa sair em alguns momentos para a gente conseguir, assim, lembrar o que é ser criança, o que é ser espontâneo, o que é ser criativo, porque é tão natural para elas que eu não sei o que acontece no meio da nossa vida que a gente fica não tem mais esse molejo de passar as mensagens de uma forma criativa, de uma forma espontânea, de responder às perguntas da vida de uma forma interessante, sabe. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não sei se vocês já também tiveram experiências em interpretar crianças antes. Se vocês tiveram, comenta aqui embaixo para eu saber como é que foi para vocês. E compartilhem com os colegas, ativem o sininho e até o próximo vídeo. Beijo.